Graças a Deus. Presta atenção na letra deste hino e logo depois vou ministrar a nossa vida. Vou traduzir a texto em inglês que diz assim: apanhado na sua presença. Eu apenas quero sentar aqui aos seus pés, apanhado deste momento santo. Eu não quero mais deixar esta presença. E eu não estou aqui para bênçãos. Jesus, tu não me deve nada. E mais do que tudo que possa desejar ou posso fazer, eu apenas quero o Senhor Jesus. I'm sorry. Me perdoa, Senhor. Quando eu apenas venho, movido pelas emoções, me perdoa. Me perdoe quando eu venho apenas cantar mais um som e me traga de volta aonde eu comecei, porque eu abro o meu coração ao Senhor, diz a letra deste hino. I'm sorry. Me perdoa, Senhor. Quando eu venho diante de Ti com a minha agenda, me perdoe. E eu esqueci que o Senhor não me deve nada e nada me cobra. Traga de volta de onde tudo começou, porque eu abro o meu coração ao Senhor. Aleluia. I'm into your presence. Apanhado na sua presença. Apenas quero sentar aqui aos seus pés, apanhado neste momento santo. Eu jamais quero deixar a sua presença. Eu não estou aqui para bênçãos, para lhe pedir nada, Senhor. Porque Jesus, tu não me deves nada. E mais do que tudo que possa desejar ou fazer, eu apenas quero o Senhor. Aleluia. Eu apenas quero o Senhor. Nada mais. Nada mais. Nada mais eu quero. Eu só quero, Senhor. Nada mais. Nada mais. E nada mais eu quero fazer. Eu só apenas quero o Senhor. E nada mais. Oh, Espírito Santo. Diga isso para o Senhor. Diga isso ao Senhor. Diga isso ao Senhor. Eu apenas quero o Senhor. I just want you, Lord. I just want Jesus. Nothing else. Nothing else. Only I want you, Lord. Aleluia. 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 Adore o Senhor. Adore a Ele. Se derrame na sua presença. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Espírito Santo. Espírito Santo. Talvez essas
poucas frases deste hino já tenha tocado o seu coração, já tenha lhe feito refletir o motivo pelo qual aqui estamos nesta live. Eu quero ler um texto e ministrar ao seu coração aquilo que o Senhor já colocou em meu coração para compartilhar com você. Aleluias. Oh Espírito Santo. Aleluia. Não tem coisa mais gloriosa que sentir a presença de Deus. Esse hino é tremendo. Eu quero que novamente você escute. Espírito Santo precisa falar conosco. Presta atenção na letra. É simples, mas ela com profundo. Este homem adora o Senhor. Apanhado na sua presença. Eu apenas quero assentar aqui aos seus pés. Apanhado neste santo momento. E eu não desejo mais sair da sua presença. E não estou aqui, Senhor, por nenhuma bênção. Porque, Jesus, Tu não me deves nada. E muito mais do que tudo aquilo que eu posso almejar, desejar ou fazer, eu apenas quero o Senhor. Aleluia. Então me perdoa, I'm sorry, Lord. Quando eu venho diante do Senhor apenas pelas emoções, por aquilo que move o meu coração, quando eu apenas canto mais uma música, me leva de volta de onde tudo começou, porque eu quero entregar o meu coração ao Senhor. Aleluia. I'm sorry. Desculpa quando eu venho ao Senhor com a minha agenda. O tempo é eu que escolho. É isso que Ele está dizendo. E eu me esqueci, aí ficou claro que o Senhor não me deve nada. Eu abro o meu coração para o Senhor. Aleluias. I come to your presence. Eu venho até a tua presença. Eu apenas quero sentar aqui aos seus pés, apanhado neste momento santo. Aleluia. Aleluia. Aleluias. Tem coisa mais gloriosa que quando nós somos apanhados por uma glória. Tem coisa mais linda do que parece que tudo vai normal e de repente o Espírito Santo nos toma e nós nos derramamos em lágrimas. Nosso coração bate mais forte. Há coisa mais gloriosa do que isso, como diz esse adorador, apanhados nessa santa manifestação da sua presença. Que Deus fale ao teu coração através desta mensagem. Aleluia. E eu quero ler um texto com vocês. E esse texto, ele está no Salmo de número 54. 54. Salmo de Davi. Olha o que diz o texto. Ó Deus, salva-me por teu nome. Estou usando a King James. E faz-me justiça por teu poder. Ouve esta minha oração. Ó Deus meu, dá atenção às palavras da minha boca.
Davi está clamando ao Senhor. Ele está numa situação aflita. Ele está numa situação desesperadora. Os inimigos aumentam sobre ele, são mais fortes do que ele. Porque se assim não fosse, para que orar? Ou apenas orar: Senhor, testifica a minha fé, porque eu vou à batalha contra os meus inimigos. Não, aqui ele suplica pela justiça, pelo poder de Deus. Davi está consciente de que ele não tem tanta força pessoal própria, ou mesmo a recebida de Deus até então, para lutar contra os inimigos dele. Ele não tem. Então ele suplica ao Senhor. Quantos inimigos espirituais você tem? Efésios 6,12, a sua luta não é contra carne nem sangue. Pessoas humanas se levantam contra você, mas na verdade por trás delas há um espírito do mal, potestades e principados, anjos das trevas, que movem para que eles destruam a sua vida, tire a tua paz, te traga a perturbação. Quando você olha para o homem como seu problema, você diminui Deus, o poder de Deus. Porque o que o homem possa lhe fazer que Deus não é maior? O que o próprio diabo possa lhe fazer que não é maior? Que Deus não é maior para te dar força, para te vencer, para te dar vitória. Isaías 43:3, agindo o Senhor, quem impedirá? Se Deus é por ti, Romanos 8, verso 28 ao 30, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus. Se o Senhor age por vós, quem poderá agir contra vós? Se Deus é contigo, por que temer? Então, quem sabe as suas lutas estão com foco errado. Quem sabe você está lutando contra aquilo que na verdade não é nenhuma barreira, nenhum obstáculo de fato contra você, para que possa impedir que você vença. Mas olha onde o Espírito Santo vai chegar. Olha o que o Espírito Santo quer falar a você, extraído do coração do Pai e do Filho. No verso 3, Davi diz ainda no Salmo 54: porquanto contra mim se levantam os arrogantes e os violentos, procuram matar-me homens que desprezam ao Senhor. Verso de número 4: verdadeiramente Deus é o meu socorro, é o Senhor que me sustém, é Deus o que me sustenta. Davi está certo que no verso 4, quando ele disse verdadeiramente Deus é o meu socorro, ele está certo que não há solução nenhuma para a vida dele que não seja o Senhor. Olhou para o seu exército, seus homens, sua família, seus amigos, nada. As suas habilidades, ambidestro, direita, esquerda, com armas, habilidoso, nada. Olha a consciência de Davi. Olha o que nós precisamos todos os dias ser gratos e entender que cada vitória que temos é por Ele, e para Ele, e com Ele. Davi no verso 5 diz então: Ele retribuirá o mal praticado pelos meus opressores, por tua lealdade os exterminará. Deus é fiel. Davi está certo. A resposta ainda não chegou, a vitória ainda não veio, mas Senhor, pela sua lealdade, exterminará os meus inimigos. Olha que tremendo, verso 6, que é o segredo da minha, é a revelação da mensagem, é o verso 6. King James: com grande júbilo te oferecerei sacrifícios. Vou repetir: com grande júbilo te oferecerei sacrifícios. Cantarei louvor ao teu nome, ó Senhor, e proclamarei que tu és bom. Vou ler o verso 7, último: pois ele me livrou de todas as minhas aflições. Todas. Talvez você, por causa de uma, tem perturbado, tem desistido da fé, tem murmurado e já deixou de ser fiel há muito tempo, por causa de muito pouco.
Ele disse: Ele me livrou de todas as minhas aflições. Não há aflição que você tenha, não há luta que você tenha, problema que você enfrente, que Deus não é poderoso para te livrar. E os meus olhos contemplaram a derrota dos meus inimigos. Aleluia. Sabe por que Deus fez Davi contemplar a derrota dos inimigos? Para que Davi não esqueça nem você que nenhuma vitória é por acaso. Nenhuma vitória de Deus, que Deus dá, entrega a sua vida, é apenas um detalhe. Todas elas, Deus quer que você saiba que qualquer que se opõe à tua bênção é porque te fez o teu inimigo. Por que inimigo? Porque inimigo é todo aquele que é contrário à verdade de Deus. Por isso que o diabo é mentiroso. Não por aquilo que ele diz, daquilo que você faz, mas daquilo que você é, daquilo que Deus tem para você. Eu já disse isso quando eu disse que Satanás é mentiroso, o pai da mentira, é verdade. João 8 está claro. Mas ele não é o pai da mentira porque ele só fala mentira. Ele fala mentira a respeito do futuro daqueles que temem a Deus. Mas eu já disse isso muitas vezes quando já aconteceu comigo de expulsar demônios. E ver demônios, muitas das vezes, atracar com obreiros e vencê-los pela força física. Outrora, os demônios relatam as mazelas, a podridão daquele obreiro. Se ele está em adultério, se ele está em fornicação, se ele não é dizimista, se ele está cometendo algum ato transgressivo aos padrões éticos da lei de Deus, da graça divina, da santidade, o demônio relata. Então, ele é teu inimigo, não porque ele relata o que você faz, mas porque ele mente a respeito do que Deus pode fazer por cada um de nós, pela sua vida. Então, meus amados irmãos, olha que lindo o que Deus vai falar contigo. Com grande júbilo, eu te oferecerei sacrifícios. Com grande júbilo. O segredo está aí. Você tem fé e você tem coragem para oferecer aquilo que é sacrifício com cânticos ao Senhor. Vou repetir de novo. Você tem fé e você tem coragem de oferecer a Deus aquilo que lhe custa sacrifício, com cânticos de louvor e adoração a Deus. Ou tudo que te pede, que custará o teu sacrifício, você murmura, você fica triste, se lhe pede oração mais longa, reclama, se lhe pede consagração, não faz, diz que a carne é fraca, a dor de cabeça, a tonteira, não consigo, eu trabalho, eu tenho filho, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Quando lhe pedem para você ofertar e dizimar com graça, com alegria, como Paulo fala em 2 Coríntios 9, 6 e 7, com alegria e dar-vos com abundância, dar com graça. Você dá com louvores ou você dá com lágrimas, com amargura, como se algo tivesse esvaindo do seu bolso, como se Deus estivesse roubando o teu tempo na oração? Por isso que no Salmo, meus amados irmãos, que é muito lindo, o mesmo Davi, no Salmo de número 116, que eu gosto muito, e ele disse, toda a palavra eu amo, mas há passagens, eu não tenho toda a Bíblia na minha cabeça, e as partes que tenho e recito, eu amo muito alguns textos. E o verso 2 disse o mesmo Davi, 12, como poderei retribuir ao Senhor todos os seus benefícios para comigo? Maravilha, Davi. Davi era aquele homem de 1 Crônica 29 que deu 3 toneladas de ouro ao Senhor. Estava perguntando. Ele sabia, há algo mais que posso fazer, que o ouro que eu dei, o dinheiro, a oferta que eu dei, é pouco. Aleluias. Verso 13.
Elevarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Elevarei o cálice da salvação, elevarei o nome do meu Senhor, o cálice da salvação. Elevarei, ele é o cálice da salvação. Elevarei meu coração. Em segundo momento, o cálice é o coração. É pelo coração, por amar a Deus, que é o cálice. É no coração que eu recebo a salvação, porque eu devo amar o Senhor de todo o meu coração, de toda a minha alma, com toda a minha força e com todo o meu entendimento. Aleluia. Elevarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor. Aumentar a adoração, aumentar o júbilo ao Senhor, aumentar a gratidão, a exaltação. Verso 14: cumprirei meus votos para com o Senhor, na presença de todo o seu povo. Quero ser crente, disse Davi, não só no palácio, não só no templo, mas diante de todos. Aonde eu passar, quero que saiba que eu adoro ao Senhor, que eu estou cumprindo o que o Senhor tem me pedido. Olha que lindo. Verso 15: custa muito ao Senhor ver morrer teus fiéis. Olha que lindo, custa muito. Olha que tradução linda da King James. É muito caro o Senhor ver um filho morrer. Custa muito caro. Por isso que o Espírito Santo geme com gemidos inexprimíveis. Em Romanos 8, 27. Por quê? Porque dói no Pai o seu sofrimento, o nosso sofrimento. Por isso que o Salmo 35, 27, versículos que eu amo tanto e recito tanto, o Senhor se deleita na sua prosperidade, porque custa muito caro Ele vê a tua pobreza, a tua miserabilidade. Custa muito caro. Davi dá show. Verso 16: ah, Senhor, bem que sou teu servo, sim, sou teu servo, filho de tua serva. Livraste-me dos meus grilhões, dos meus aprisionamentos, das minhas lutas, das minhas batalhas. Verso 17: eu te oferecerei um sacrifício de ação de graças. Ele repete o que está no Salmo 54, verso 6. Ele repete no Salmo 116, verso 17: eu oferecerei sacrifício de ação de graça. Eu te darei sacrifício, mas com graça, com coração cheio de gratidão, invocando o nome do Senhor. Não é o nome da igreja, não é defender denominação, pastor, é o nome do Senhor. Por isso não importa se o pastor, você não sabe se o pastor rouba ou não. Por isso não importa se a igreja, você não sabe o que ela está fazendo com aquilo que você tem oferecido lá, adoração. O pastor não orou e você está orando, você está todo quebrantado na hora do louvor, na hora da mensagem, ainda que o pastor nem orou para ministrar a sua vida, ou no mínimo consagrou para sentir o que você pode sentir no momento da adoração. Mas não importa, todo sacrifício que oferecemos é de gratidão, invocando o nome do Senhor. Aleluia. Quando olhamos assim como Davi, não importa a placa do lado de fora, não importa o que os homens têm feito, a Ele toda a honra e toda a glória pelo século dos séculos. Romanos 16, 27. Verso 18: cumprirei meus votos para com o Senhor na presença de todo o seu povo. Repete de novo e termina no verso 19: nos atos da casa do Senhor, nos atos da casa do Senhor, no seu interior, Jerusalém. Aleluia. Por quê? Eu adorarei, cumprirei os meus votos também na presença de todos na casa do Senhor, nos atos do seu interior. Quantas pessoas conhecem apenas a nave da igreja, o lugar onde as pessoas se assentam e ela mesmo se assenta? Há num culto como esse, ou dentro de uma igreja de pedra, o átrio, o interior, aonde precisa ter intimidade para que ele diga: venha. É assim que Jesus diz, Mateus 11, 28, venha, vós cansados e oprimidos. Ele tem que te convidar. Para este culto eu te convidei. Para o culto numa igreja, alguém te convidou, o nome te convidou, te fez parar o carro na frente, o Uber e entrar. Mas na presença, no profundo do átrio, no interior do átrio, só Ele, pelo Espírito Santo, pode dizer: venha.
Tudo que você tem oferecido a Deus, já estou terminando. Tudo que você tem oferecido a Deus, todo sacrifício que você tem oferecido a Deus, todo sacrifício que, quem sabe, eu como pastor tenho te orientado a fazer. Você tem coragem e fé para oferecer adorando, cantando, alegre? Ou você há muito tempo anda de cabisbaixo, porque Deus não respondeu, parece que não tem feito nada na sua vida? A sua saúde não é suficiente. E ainda que você estivesse doente, se você está me ouvindo é porque a doença, por mais grave que fosse, não tirou a sua vida. Mas parece que nem a vida é suficiente para a grande maioria das pessoas para oferecer sacrifícios conjugos ao Senhor. Seu casamento tem servido para murmurar. Quando um dia você disse que amava esse homem, amava essa mulher. A sua vida profissional tem sido motivo para reclamar, que trabalha muito, anda cansado, exausto, não quer mais. Quando um dia você perdeu a porta de um emprego. Quando um dia você reclamava porque a vida estava monótona e você não tinha o dinheiro suficiente nem para comer um sanduíche melhor. Aleluia. Como anda a sua vida financeira? Por causa das lutas você não tem oferecido mais dízimo e oferta com muita alegria, como os africanos dançando até chegar no altar. Como anda o seu ministério? Porque Deus não tem falado contigo por causa da sua própria rebeldia, o seu próprio desprezo, e algumas vezes, como esse hino diz, Senhor, sorry, me perdoe quando eu venho à sua presença só pelos motivos da emoção, só por motivos da conveniência. Me perdoa, Senhor. Olha que lindo este hino. Como que anda a sua vida espiritual? Por causa de igreja, por causa de irmãos, você tem deixado de adorar a Deus com alegria? Lembra do povo hebreu? 1 Coríntios capítulo 10. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles e por isso seus corpos ficaram espalhados pelo chão no deserto. Os mesmos, que diz o mesmo capítulo, que eles estiveram debaixo da nuvem e passaram pelo meio do mar. Nuvem de sombra que os protegia do sol escaldante do deserto. Os mesmos que foram batizados na nuvem e no mar. Olha que maravilha. Por que batizados na nuvem e no mar? Ali foram escolhidos por Deus, batizados, consumados. A nuvem no deserto dizia: a prova termina. O fogo do inferno, a pressão sobre as suas vidas por mais de 400 anos acaba aqui. Batizados na nuvem, batizados no mar. Os caminhos que eram fechados agora se abriram. Batizados. Novo caminho que vocês estão passando quando ninguém nunca passou por aqui. É eu batizando, dizendo: está selado um novo tempo, uma nova terra para todos vós. Mas esse mesmo povo, o Senhor, embora cheio de promessas, todos comeram alimento, maná espiritual, todos beberam da mesma bebida espiritual. Olha que lindo. Mas esse mesmo povo, entretanto, Deus não se agradou deles. Por que Deus não se agradou, pastor? Verso 9. Porque não devemos pôr à prova a paciência de Cristo, como algum deles fizeram. As pessoas, eu disse hoje de manhã, não estão servindo a Deus, e é uma retórica repetida minha, pela essência do amor ao Senhor, tudo por uma causa, seja ela no âmbito do matrimônio, no âmbito da família em si, os filhos, o marido, a esposa, o pai, a mãe, dinheiro, trabalho e etc. Não estão servindo ao Senhor. E diz o verso 10, e ainda no verso 9, e por isso foram mortos pelas serpentes, picados, mortos, venceram o grande exército do Egito, passaram pelo meio de um mar, mas foram pegos por serpentes, que durante algum tempo
andaram pelo deserto como se elas não existissem. De repente, elas brotavam de debaixo da areia das dunas e iam em direção a eles. Centenas e centenas, porque saiu para mais ou menos 2.600.000 pessoas do Egito, caminho a Canaã. Foi milhares que morreu. Milhares. Haja cobra. Verso 10. E não vos entregueis à murmuração. Olha aí a razão. Não vos entregueis à murmuração, como algum deles resmungaram e foram mortos pelo destruidor. Isaías 54, 17 e 18. O Espírito Santo de Deus. Destruidor parece o Satanás, né? Todo mundo culpa o Satanás. Para Satanás já basta a condenação que é nele. Já basta. Depois que aceitamos Jesus e confessamos a Ele, professamos a Ele, passamos a ser julgados por Ele. Passamos a ser penalizados por Ele. E diz a Bíblia, no versículo 16 de Isaías 54, vedes, fui eu que criou o ferreiro que assopra as brasas até darem chama e forja cada arma para o seu próprio fim. E fui eu que criou o exterminador, o destruidor, para gerar o caos. Aleluia. Os anjos do Senhor. Miguel, lembra, com a espada desembainhada, segundo Samuel 24, para destruir toda Jerusalém. E Davi viu e grita socorro. E Deus então disse ao anjo, basta. Deus não brinca. Então, meus amados irmãos, foram mortos pelo destruidor, o próprio Deus, que você já ouviu também dizer centenas de vezes, Isaías, Deuteronômio 28, verso 63, o mesmo Deus que tem prazer na sua vitória, aquele que também se alegra quando você peca na sua derrota, porque assim Ele é glorificado. Porque se Ele não destruir aqueles que pecam contra Ele, jamais Ele será glorificado, porque a honra dele terá sido manchada e Ele nada teria feito. Por isso que a condenação, se não pagamos em vida, pagaremos após a morte para o inferno. Verso 11. Tudo isso lhes aconteceu como exemplo e foi escrito como advertência para nós, sobre quem o final dos tempos já chegou. Verso 12. Assim aquele que julga está firme, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Espírito Santo. Posso terminar? Teremos coragem para nesta semana. Teremos fé e coragem para oferecer sacrifícios que nos custam lágrimas, que nos custam ter que renunciar a algumas coisas que desejávamos comprar essa semana, com muita alegria ao Senhor. Jesus, Mateus 26, do verso 42 ao 44, a Bíblia diz, pela terceira vez ele repete as mesmas palavras, Pai, se podes, afasta de mim esse cálice, se não, faça conforme a tua vontade. Era um sacrifício com louvor. Quando você diz assim, Pai, eu não gostaria de ir para este lugar, eu não gostaria de fazer isso, eu não gostaria de aceitar a proposta, de ajudar, de ser um obreiro, uma obreira. Eu tenho tanta ocupação, mas se a tua vontade é outra, seja feita a tua vontade. Deus, Pai, eu não gostaria de perdoar esta pessoa, meu coração ainda está machucado. Eu não gostaria de relevar o que foi feito, mas se é a tua vontade, eu perdoo, Pai. É o que Jesus estava dizendo. Pai, se eu tenho que ir à cruz, que esse sacrifício seja em adoração ao Senhor. Verso 33, 39, 42 e 44. Termine e vou orar por você. Pensa nisso. Guarde este salmo, 54, 6. Aleluia. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse culto.
Muito obrigado por esta oportunidade. Obrigado pelo privilégio de termos ouvido a sua palavra e termos cultuado o seu nome, o Senhor, através da ministração das suas escrituras. Obrigado, meu Deus, por aqueles que têm se entregado as suas vidas ao Senhor, o seu melhor ao Senhor. Obrigado pelos dizimistas, pelos ofertantes, pelos adoradores. Obrigado, Senhor. Obrigado por aqueles que querem abençoar esta obra, que a gente continue abençoando tantas vidas como o Senhor tem visto. Quantas vidas. Obrigado, Senhor, por aqueles que querem conosco edificar essa escola para crianças na África, de 1º grau e 2º grau. É tudo pela fé, Senhor. Mas eu te agradeço que mesmo diante de dificuldades, há fiéis que estão fazendo com alegria, com louvor, sacrifícios de louvor. Perdoe por todas as vezes que murmuramos, praguejamos, lamentamos o que fizemos, o que temos feito e até o que supostamente poderíamos fazer. Já reclamamos por antecipação. Perdoa por todas as vezes que pecamos no atacado, numa velocidade tão grande, e queremos nos arrepender no varejo. Há muitas pessoas doentes da alma, do corpo, há muitas pessoas pobres da alma e do corpo, e financeiramente, Senhor. Há muita gente ferida no coração, há muita gente angustiada, há muito crente que canta na igreja, há muito crente que prega. Quem sabe eu estou incluso neste grupo, que não oferece ao Senhor sacrifícios perfeitos de adoração, porque sempre olhamos a nossa carne, sempre olhamos aquilo que tem nos apertado, sempre olhamos as adversidades, sempre olhamos para as circunstâncias. Perdoa, meu Deus e Pai, que nós comecemos uma semana na sua presença de uma forma linda como essa canção. Que nós venhamos a se sentir sentados nos pés do Senhor Jesus. Estar conscientes que, estando aos pés do Senhor Jesus, ó Pai, estamos na santa presença. Tira a angústia, a depressão, a opressão, a enfermidade. Cura através da minha oração. Mostre para nós. Mostre que o Senhor é com este culto, que o Senhor é que tem ministrado essas lives no Facebook. Mostra para as pessoas. Dê para elas a convicção e a certeza que não tem sido um tempo jogado fora, esse tempo que passamos juntos aqui nessa rede social. Abra as janelas dos céus, as portas neste mundo, para que possamos passar, ainda que seja estreita, mas que nós não venhamos ficar estancados nos umbrais da porta. Não queremos ficar no meio do caminho entre a bênção e o fracasso. Entre a certeza e a dúvida, deixa-nos passar pela porta. Abra as janelas do céu. Na porta entram pessoas, mas numa casa não é a porta que traz vento bom, é a janela. É a janela que traz claridade, é a janela que traz vento, que traz brisa dentro de uma casa, é a janela. É a janela que faz com que alguém debruce sobre ela e aprecie a vista. A janela dos céus é as promessas do Senhor. Elas que trazem refrigério. Elas que nos fazem debruçar e apreciar, ainda que as circunstâncias pareçam más, tem coisa boa para ver quando estamos debaixo das suas promessas. Abra as janelas dos céus. Ó Deus Todo-Poderoso, toca com o bálsamo de Gileade, o bálsamo celestial, do tampo da cabeça à planta dos pés, assopra o vento da graça,
o fluir do amor que traz paz incondicional. Aleluia. Que todos os dias desta semana seja como Davi, oferecendo sacrifícios que possam nos custar até sonhos, mas com muita alegria. Nada venhamos murmurar. Se dermos uma oferta e o carro estragar, 5 minutos depois, vamos glorificar. Ao invés de dizer, sai diabo, vamos glorificar o Senhor. Aleluia. Se por causa de fidelidade ao Senhor, portas podem se fechar, meu Deus, esta semana, se porque não queremos estar do lado de pessoas falando palavras sujas, e amizades forem anuladas, vamos glorificar, porque terá sido um sacrifício de gratidão. Muito obrigado, Pai, Filho e Espírito Santo. Uma semana de leitura bíblica, de revelação. Aleluia. Obrigado, Pai. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Até a próxima oportunidade, querendo Deus.